Filipe Luís surpreende e craque deve ficar no banco no jogo mais importante da temporada. Fala nação, chegamos com mais um react aqui em nosso canal. Hoje vamos comentar um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Segundo informações trazidas por Vene Casagrande, o Flamengo já tem uma provável escalação para o duelo contra a LDU. E a grande surpresa é: Pedro deve começar no banco de reservas. Vamos acompanhar juntos esse trecho e na sequência trazemos a nossa análise completa. Sem enrolação, bora acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. O Flamengo encara a LDU no Maracanã e precisa vencer para seguir lutando pela classificação na Libertadores. Vene Casagrande está fazendo yoga tem umas 3 semanas, né, Vene? Calminho. Tá calminho. Nada me tira do sério. Em caso de derrota, o rubro-negro não tem mais chance de classificação. Era a mesma situação do Botafogo ontem. É isso. Então, jogo de guerra pro Flamengo hoje. Cadê? Um jogo para se manter vivo na Libertadores. Terceiro lugar do Grupo C, o Flamengo encara a LDU no Maracanã, hoje às 9h30, precisando vencer. O rubro-negro ainda depende apenas de si para continuar na competição continental, porém precisa ganhar e também melhorar o saldo de gols. Um empate complicaria ainda mais a situação da equipe. Além de se preocupar em ganhar o jogo, o técnico Filipe Luís tem dor de cabeça para montar o time, com as ausências de Pulgar, Alan e Plata. Para a vaga do chileno, a opção deve ser Everton Araújo. A dúvida segue sendo a presença de Bruno Henrique ou Everton Cebolinha na ponta esquerda, e se Pedro já inicia o confronto. O rubro-negro terá o apoio de sua torcida, que já esgotou os ingressos para logo mais. Em caso de derrota, o Flamengo estará eliminado da Libertadores. Só a vitória interessa. Em 90 minutos decisivos na disputa pelo tetracampeonato. Muito bem, Vene Casagrande, ninguém sabe o time do Flamengo, mas tem muitas dúvidas aí pairando no ar. Quais são as escolhas que você acha que o Filipe Luís vai fazer? Que você acha, com a sua experiência, com o seu entendimento já do trabalho do Filipe Luís, o que você acha que ele vai arrumar aí para esse Flamengo contra a LDU? A gente já citou aqui durante toda a semana que o Flamengo precisa vencer. E marcar gols também é interessante, hein, Vene? Claro, eu acho que vencer, independentemente, e assim, eu preciso explicar quando eu digo aqui ontem que o Flamengo tem a obrigação de golear a LDU e Deportivo Táchira. Quando eu falo obrigação, não é porque só por causa do elenco, é pela forma como os jogadores trataram a Libertadores até o momento. A falta de respeito que foi até mesmo com os torcedores que foram ao Maracanã para ver aquele vexame diante do Central Córdoba. Se eu fosse jogador, se eu fosse o técnico Filipe Luís, se eu fosse alguém da diretoria do Flamengo, eu teria vergonha de fazer o torcedor do Flamengo assistir a um jogo entre Deportivo Táchira e Central Córdoba e os torcedores do Flamengo tendo que torcer para uma equipe nessa altura do campeonato, num grupo tão fácil que foi o grupo do Flamengo na fase de grupos. Dito isso, em cima desse meu ponto e dessa minha análise, que eu acho que os jogadores têm sim a obrigação não só pelo comportamento, mas também pelo elenco que tem, eu acho que o mais importante nesse momento para o técnico Filipe Luís é ele pensar como ele vai botar o meio-campo do Flamengo. E eu vou repetir o que eu falei aqui ontem. Pensando em saldo de gols, pensando que precisa fazer um placar elástico, eu começaria com De La Cruz e Gerson, os dois volantes. Você começaria desse jeito e botaria mais um atacante, seja Luiz Araújo, seja o Cebolinha para jogar junto com o Bruno Henrique, mas eu começaria com De La Cruz e Gerson, esses dois volantes. Vene, e o Léo Ortiz? O Léo Ortiz eu pensaria se ele quisesse colocar um primeiro volante, teoricamente, de marcação, porque eu não colocaria o Everton Araújo. O Everton Araújo para mim seria a terceira opção. Então esse meio de campo do Flamengo, te respondendo, Fernandinho, eu começaria com Gerson e De La Cruz. Acho que daria mais dinâmica, mais velocidade e não pensaria tanto na marcação, até porque não vejo uma LDU vindo para cima do Flamengo. De fato não vejo isso. Você não vê? Não vejo, eu acho que a LDU vai vir para empatar. Vem na boa, né? Na boa, para sair vivo. Porque de fato a LDU ainda tem chance sim de classificar. Na última rodada, se conseguir um empate aqui. Não acho que a LDU vai se arriscar tanto assim. Então o Flamengo vai ter que ir para cima. Acho que a característica do time do Flamengo vai ser a mesma que sempre foi, independentemente do jogador que entra em campo. Se for time reserva, time titular, a gente vê um Flamengo ofensivo, uma intensidade muito alta. A dúvida é, o Flamengo vai conseguir manter a intensidade no segundo tempo? Porque nos últimos jogos não conseguiu fazer isso. E não é culpa do Flamengo, não é culpa do Filipe Luís. É culpa do forte calendário e das viagens que o Flamengo
Flamengo enfrentou. Mas eu acho que os jogadores eles precisarão dar a vida. Óbvio que não é uma figura de linguagem isso aqui. Claro. Terão que dar a vida, dar o sangue em campo e demonstrar para o torcedor que está pagando muito caro no ingresso e vai lotar mesmo assim, que eles querem se classificar, que eles estão honrando a camisa do Flamengo. Porque a forma como eles trataram a Libertadores até o momento é uma forma ridícula. Subiram no salto, menosprezaram a competição e deu no que deu. Está chegando nas 2 últimas rodadas da fase de grupos, tendo que vencer e até mesmo golear as equipes. O Vene trouxe aí que, na opinião dele, isso é uma opinião, hein, gente? Não é um drone do Vene, uma opinião. Pelo que ele olha, observa nas escolhas, do que ele já entendeu, aqui ele acha que o Filipe Luís pode fazer uma escolha aí de Gerson e De La Cruz, não é isso, Vene? Isso. Você concorda? Aí eu quero a opinião de Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, você faria essa escolha para esse jogo contra a LDU? A gente já trouxe todos os elementos aí da necessidade de vencer. Sim. De, se puder, marcar bastantes gols, e porque isso é importante. Qual a escolha que você faria? Você concorda com o Vene? Essa não é a opinião do Vene, é o que ele acha. Léo Ortiz, Primeiro volante, Everton junto com o De La Araújo. Cruz. Everton Araújo junto com o De La Cruz. Sim. Ou Ou recuar o Gerson. Gerson junto com o De La Cruz e bota alguém no Perfeito. setor ofensivo. Olha, primeiro a gente tem que olhar o adversário. A LDU é forte? Não é. Talvez seja uma das piores LDUs dos últimos tempos. Se a gente for parar pra pensar no jogo de ida, lá em Quito, vamos dizer assim, cara, um time muito mal treinado, uma equipe que apostava muito em bola longa, que estava apostando muito mais em altitude do que realmente envolveu o Flamengo. Então, no Maracanã, o Flamengo tendo a necessidade dessa vitória, uma vitória com um placar elástico, eu acho que colocar o Gerson como segundo volante é uma boa opção. Até porque você não precisa deixar o Gerson preso. O Gerson tem condições de flutuar pelo campo inteiro. Então, assim, o Flamengo vai ser muito atacado hoje? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a LDU vai vir pro Maracanã para tentar segurar o resultado de um empate. Porque para ela é muito interessante, para o Flamengo é terrível, para a LDU é interessante. Então talvez você colocar um time mais ofensivo, sem dúvida alguma é interessante. E se no momento que o Gerson tiver de segundo volante, não deu certo, troca. Não deu certo, troca, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai ter 90 minutos. Primeiro, é um time muito mais qualificado, é uma equipe que vai jogar com a força de sua torcida, ingressos esgotados no Maracanã. Tem que apresentar um futebol melhor na Libertadores, porque a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante, para ser muito sincero. Ainda mais com o nível dos adversários do grupo. É decepcionante o Flamengo chegar numa quinta-feira, numa quinta rodada de Libertadores e tá tendo que precisar de resultado para conseguir se classificar. Não é nem em primeiro, é conseguir se classificar. Então assim, cara, é a hora dos jogadores chamarem a responsabilidade, não é só pensar em Filipe Luís, chamar a responsabilidade dentro do Maracanã e fazer um jogo decente, seja lá qual for a formação. Então pra mim, primeira opção, Gerson, ou a segunda opção, o Léo Ortiz de volante. Daqui a pouco eu quero o placar da amizade, o placar da sinceridade, mas antes você falou que o empate é terrível pro Flamengo. A gente tá falando isso aqui, né, Vene, a semana inteira. Esse é o grupo do Flamengo, que é o grupo C. Central Córdoba, o primeiro colocado, com 11 pontos. LDU, que é o confronto do Flamengo hoje, com 8 pontos. E o Flamengo em terceiro lugar com 5 pontos. O Deportivo Táchira tá aí em quarto com nenhum ponto. Gente, a pontuação do Flamengo, ela é vergonhosa. Mas o saldo de gols também é terrível. Aqui, o saldo de gols. O Flamengo tem 0 de saldo de gol na quinta rodada da Libertadores da América. Ele marcou 3, tomou 3. Isso é... Gente, é pro jogador do Flamengo ter vergonha e dar a vida em campo. E você vê que o grupo é ruim. É horrível, quando você vê cara. que o saldo de gol de todo mundo é péssimo, né? E olha que tem uma mamata, né? Fernandinho. Exato. Eu vi Deportivo Táchira e Central Córdoba. Foi um jogo horrível de assistir. São duas equipes extremamente fracas. E o Flamengo teve dificuldade para vencer o Deportivo Táchira. Só venceu graças ao Arrascaeta, que fez uma jogada incrível, uma jogada de craque. Pra isso serve o craque, né? Isso. E o Central Córdoba, em 2 jogos, o Flamengo não venceu. Então, assim, jogadores do Flamengo, vocês têm que ter vergonha e hoje dar a vida em campo para poder vencer a LDU por um placar elástico. Não, mas se vencer por 1 gol de diferença, tá ótimo. Não tá ótimo. É feio porque eu tô com Pedrosa. É uma das piores LDU que a gente viu aí nos últimos tempos. Pois é. O que acontece com o empate? Ele é eliminado, né? Não, Ainda não? Vai a 6, o LDU vai a 9. Aí tem que torcer pro Flamengo ganhar de goleada, o Deportivo Táchira na última rodada. Que não é difícil e também. a LDU perder. E a LDU perder pro Central Córdoba. E aí, se isso acontecer, isso obviamente é o achismo. Eu seria leviano dizer que eles vão fazer isso. Mas você acha que eles não vão fazer um joguinho de comadre pros dois passarem? Com certeza. Alguém vai querer correr o risco de pegar o Flamengo na próxima fase? Pô, gente. Não, vai reviver um time que ganhou 2 das últimas 5 Libertadores. O que não é errado. A gente pode discutir se é antiético ou não. Mas tá no regulamento, se eles empatarem os 2 passam, pô. Muito bem. Tá aí,
Venê. Eu tô errado? Não, você tá certo. tá feia. Não, Mas se tudo olha o der DJ errado- Careca nervoso. Se tudo der errado, alô SBT. Tamo junto na Sul-Americana. Ó, o DJ Careca é Flamengo, todo mundo sabe disso, né? DJ, o Venê tá fazendo yoga e falou que tá tranquilo. Você, com 3 segundinhos aí, você me responde como é que tá o coração do DJ Careca. Tá relaxado. Relaxado? Ai, meu Tá Deus. fazendo yoga junto comigo? Tá, Venê. Ó, Tá. acordou batimento 65, tranquilão, ó. Venê, a pergunta que não quer calar. Placar da amizade. Não, eu acho que é até mais importante. Ih, Venê, é com Se o você. Flamengo cair na fase de grupos da Libertadores, Ah, é possível vermos mudanças no comando técnico? é uma boa pergunta. Seu filho. É uma boa pergunta. Meu Você filho, acha, Venê? eu, Gente, eu jamais acharia eu isso. acho que não. Aqui, achismo. Tu tá? acha? Achismo. Tu acha? Conhecendo as pessoas ao redor ali naquele momento, pressão muito grande, torcida pedindo pra sair, fora estagiário, que é isso que vão falar, fora estagiário, Felipe Luiz Protesto estagiário, no CT, protesto CT, muro pichado. mas aí vão segurar o Felipe Luiz. É. Achismo, não tenho informação. Mesmo com o outro lá sozinho no mercado? Mesmo com o outro lá sozinho. O Jorge Jesus, Gente, o cenário é esse, tá? Não, esse O cenário é sozinho, esse. sozinho só ia potencializar o fora estagiário. Ah, entendeu? tá. Mas acho que internamente no Flamengo não ia mudar nada, porque o próprio Jorge Jesus acho que não quer voltar. Eu acho uma loucura. Calma aí, Demite. você fala as coisas que você Não sabe. quer voltar. Quando ele dá essa piscadinha pra baixo, Ele não Pedrosa, quer voltar, ele não eu voltaria. vou, Manter a eu vou imagem dele. futucar É isso. ele. Ele não quer voltar Ele pro não Flamengo? voltaria. Não voltaria? Eu acho que Isso não. é uma acha. Ah, você acha? Isso Acho é uma, que não, isso é o assim, que você acha? conhecendo e tal, conversando. É o que por você conta acha disso. ou é aquela infozinha que você tem? É um pouquinho de informação, um pouquinho de achismo. Tudo bem. Por isso, pra manter a imagem, sabe? Perfeito. Porque ele sabe que se ele voltar, Não vai essa ser igual, idolatria nunca é pode igual, né? acabar, entendeu? Vamos lá, ô Cris, chegou a sua hora. Olha o placar, pô. Ah, o Placar. placar da sinceridade. Vamos lá, o Venê, Pedro. o Venê, ele Placar ficou da chateado da sinceridade. outra vez, tá? 2-0 Flamengo. Pô, Da tu foi no meu, sinceridade. pô. Da sinceridade. E o da amizade? 1-1 no Maracanã. Olha a amizade que ele nota, cara. Traíra, mano. Eu conheci O homem é o lobo do homem. conheci um parceiro lá de Quito, velho. Lá na Argentina. Eu, hein? Lá de Quito, equatoriano. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Hoje, quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, é uma data muito importante para o torcedor rubro-negro. A partida diante da LDU no Maracanã é, sem sombra de dúvidas, a principal partida da temporada. E nós explicamos o porquê. O Flamengo, nesse momento, está em terceiro do Grupo C da Taça Libertadores da América. E com isso, faltando apenas 2 rodadas, precisa bater de frente contra os seus adversários. O primeiro confronto é contra a LDU, segundo do grupo. E com 2 gols de vantagem, a LDU não pode perder para o Flamengo por 2 gols de diferença. Se perder, o nosso Mengão assume a segunda colocação e depende apenas de si na próxima rodada, na última rodada, para ir à fase mata-mata deste torneio. O nosso Mengão, mais uma vez, fazendo uma fase de grupos muito ruim e que sirva de exemplo e que sirva de lição para essa diretoria, para os jogadores e também para Felipe Luiz. Porque Libertadores da América não se pode entrar de salto alto. E foi o que aconteceu com o nosso Mengão na última partida no Maracanã. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, uma equipe que está estreando na Libertadores da América, primeira vez a equipe argentina neste torneio. O Flamengo conseguiu perder justamente por isso, entrou de salto alto, né? Perdeu por 2-1, entrou com alguns reservas, 3 dos principais jogadores do elenco iniciaram no banco de reservas, segundo tempo entrou, mas já era tarde demais. Então hoje o Flamengo tem a chance diante do seu torcedor, mais de 65 mil pessoas são esperadas no estádio do Maracanã, só não vai ter mais pessoas porque o Flamengo é obrigado a dar uma quantidade de ingressos à torcida da LDU e com isso um pequeno setor é fechado para não ter problema naquele ambiente.
Então o Flamengo hoje entra pressionado, principalmente porque a Libertadores da América é o principal torneio para as equipes do futebol sul-americano. E é claro, é o torneio que paga melhor. E se o Flamengo não avançar às oitavas de final, terá um prejuízo enorme. Nós sabemos que esse time do Flamengo é caro. Os jogadores recebem milhões por mês. Você deixar de ir às oitavas de final da Libertadores, o clube deixa de arrecadar muita grana. Então, se a expectativa do clube era chegar a uma semifinal, não indo nem às oitavas, terá que repor essa grana de uma outra forma, vendendo jogadores, trazendo mais investidores, enfim, não se sabe como. Então, hoje é o divisor de águas desse elenco, na minha opinião. Se o Flamengo vencer bem, dar continuidade ao trabalho aí de Felipe Luiz, que é bom, independente do resultado. Para mim, Felipe Luiz não deve sair. Ele é um cara que já entendeu como o Flamengo joga e os jogadores aos poucos aí estão criando uma identidade com ele. Então, logo mais teremos Flamengo e LDU e nós convidamos todos vocês para acompanhar o pós-jogo aqui em nosso canal.